Boa noite, então, a todos e a todas. Iniciando aqui mais uma reunião mensal da Dias Digitais, hoje, dia 13 de outubro de 2025, às 18h43. Agradeço aí a presença de todos, de todas que estão acompanhando. E eu vou passar rapidamente aqui nossa pauta. A gente vai fazer uma inversão dessa pauta aqui para conseguir prestigiar aí o pessoal que veio fazer uma apresentação aí sobre ética profissional. Mas da nossa pauta aqui nós temos um primeiro item, né, sobre os conselheiros, segundo item, comunicados, cursos e eventos realizados no período aí da última reunião para essa. Terceiro item, cursos e eventos a serem realizados aí em 2025. O lançamento da revista digital, a palestra sobre ética profissional e, por fim, assuntos gerais. Então, quem tiver alguma sugestão aí de tema, quiser sugerir já no início da reunião, a gente pode abrir depois ali na parte de assuntos gerais. Eu imagino que antes só da gente fazer essa imersão na pauta, da última reunião para essa, a gente teve aí alguns acontecimentos, né? Um acontecimento bem relevante para a nossa categoria, foi motivo aí de uma nota oficial aí que a APEA divulgou na semana passada. E, enfim, muito provavelmente a gente pode abordar um pouco dessa situação aí que aconteceu nessa palestra sobre ética profissional. E caso, né, alguém queira comentar, trazer alguma informação ali, podemos incluir depois nos assuntos gerais ali, depois que a gente encerrar aí a nossa pauta inicial. De acordo? Lembrando que, pessoal, fique à vontade aí, quem quiser levantar algum tema, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, a gente sempre deixa o microfone à disposição para quem quiser fazer alguma observação. Então, normalmente a gente só pede para o pessoal levantar a mão aqui, que a gente organiza aqui a fala de cada um de vocês. Diga, Guilherme. Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Guilherme, presidente da Ação S Paranaense dos Engenheiros Ambientais. Vou estar aqui, só rapidinho antes de começar, só passar um pouco de pé aí, teve bastante novidade nos últimos dias. Nós finalmente finalizamos o registro da nova diretoria, que estava pendente já há algum tempo. Então, saiu o registro agora, sexta-feira passada. Estamos na fase agora de mudança do responsável legal lá no sistema da Receita Federal, né? Então, a questão de uma semana já se resolva. E no próximo dia 22 de outubro, né, já foi lançado o edital, né, foi publicado o edital da revisão e atualização do Estatuto da UPE, que já era desde 2016. Ele vai ser atualizado conforme ao ofício do CREA, né, em relação às novas minutas aí da questão de registro de conselheiros, né, entre todos esses detalhes. E já tinha passado também por uma revisão do próprio DRI, do CREA, né, o pessoal, o Mário, o Geraldo, aqui da Regional de Cascavel, nos deram um suporte incrível, aí a gente conseguiu revisar, e o estatuto foi elaborado assim, com bastante inspiração, né, no estatuto da UPE, que foi recentemente atualizado, né. Então, tem bastante novidades aí do processo eleitoral, né, enfim, várias atualizações aí. Né. Então vai ser no dia 22 de outubro, às 19h30, né, todos os associados aí já preencheram o formulário já nos últimos anos, receberam já o e-mail, né, com a minuta do estatuto e com o edital. Então, até o final do mês aí a gente consegue colocar o registro desse novo estatuto no cartório de Foz do Iguaçu, né, que é a jurisdição da UPE. Basicamente é isso. Maravilha, Gui. Parabéns aí pela condução desse trabalho.
tem feito esse acompanhamento aí de perto aí das associações regionais, não tão de perto, né, porque a gente tem uma demanda bem grande aqui na nossa APEA também, mas a gente busca aí, né, promover, valorizar e fortalecer cada vez mais as regionais, principalmente com o objetivo da gente ter cada vez mais representantes dentro do sistema, né? Então, esperamos aí que a gente consiga deixar tudo em dia e para no máximo ali ano que vem a gente conseguir aprovar aí mais um conselheiro pela UPEA, né? É março, né, sempre o prazo, então conseguir juntar essa documentação até janeiro, fevereiro, aí está garantido só em 2027, né, mas pelo menos já é um passo aí para a gente garantir essa vaga. Um detalhe, está com todo o cronograma já para tudo isso no final já ainda esse ano, né, que ficaria só a questão dos associados, relações associadas, que teria que ter até 31 de dezembro, né, pro ano que vem. Então, até lá, a gente já consegue, já está com toda a documentação pronta ainda esse ano, né, só faltando a homologação da relação dos associados, que precisa ter de acordo com as novas resoluções do CONFIA, né, e daí para que ainda até fevereiro a gente consiga encaminhar o requerimento lá para o registro da UPE no sistema. Beleza, Gui? Maravilha. Obrigado. Mais uma vez, parabéns e obrigado aí pela presença ilustre. Se puder acompanhar até o fim hoje, vai ser uma pauta bacana aí. Pessoal, então, retomando, a nossa proposta seria trazer o item 5 para o começo da reunião, para a gente iniciar e já com a palestra sobre ética profissional. É isso? Ian, tá a postos? Fala, pessoal, boa noite. Então, prometi pro André que vai ser breve, né? Então, eu vou passar alguns slides, vai ser meio corrido, e qualquer dúvida a gente pode ir discutindo, mas o tema principal ali é tratar sobre a ética profissional, né, e a atuação do Conselho de Ética dentro do sistema. Então, vou projetar aqui a tela e qualquer coisa aí vão falando. Provavelmente eu não vou conseguir ver pessoal levantando a mão aí, mas alguém me dá o toque daí. Isso, então vamos lá. Tá vendo? Se eu mudar, vai, né? Então, vai lá. Bom, o papel do Conselho na valorização das profissões e atuação profissional. A atuação é uma entidade de classe e ele não é um sindicato. Embora tenha uma relação com ambas e intrinsecamente estamos interligados, mas o conselho de classe, para você atuar determinada profissão, no nosso caso, engenharia, então você tem que estar afiliado. Então, é uma filiação compulsória, né? A criação é por lei, então existe uma lei federal, a 5.194, de 66, que estabelece a criação do CREA, né? E o objetivo principal é fiscalizar, regulamentar e promover o exercício legal e ético, né? Por que eu quis fazer esse preâmbulo, assim? Para entender, então, que a fiscalização e a promoção do exercício ético é um dos objetivos do CREA, né? Então, aqui são slides mais conceituais, assim, para trazer um histórico da criação do CREA. Bom, a estrutura do CREA, como a gente já sabe, existe o Conselho Federal e os conselhos regionais, né? Todos são autônomos e
tanto financeiramente, né, quanto no papel de hierarquia. Um detalhe importante é que os CREAs, eles têm força de decreto, mas eles não, do CONFES tem o papel do presidente e os seus 16 conselheiros federais, que não necessariamente vai ter um de cada estado. Então, somos 27 estados, são 16, então tem uma rotatividade dos estados dentro do Conselho Federal, né? Bom, o Conselho, da mesma forma, o Conselho Regional tem o papel do presidente e os seus conselheiros, né? Então, como eu já disse, né, uma das atribuições do Conselho Regional, o CREA, é a fiscalização e controle, o combate do exercício ilegal e não ético e a padronização de normas e de normas. Então, a estrutura é dessa forma, isso, e qualquer coisa vocês entram no site lá e vê. E a regularização da engenharia ambiental, que é o que nos interessa, né, é feita através da 447 de 2020, de uma forma ampla, né? Então, há anos a gente vem tentando deixar isso menos subjetivo e mais taxativo, assim, mas por enquanto o que nos regula é a 447, né? Bom, quanto à fiscalização, o CREA, ele vai ver basicamente, né, se uma obra ou algum serviço ele tem anotação ali de responsabilidade técnica, né, se o profissional ele tem habilitação para isso e se essa atuação está sendo feita de forma ética, né. Então, existe uma estrutura e quem estabelece isso são os nossos inspetores. Então, as ações e os objetivos de fiscalização, quem vai dizer vai ser a inspetoria e vai passar para os agentes de fiscalização, que são funcionários do CREA. E com base nisso, eles vão ver basicamente esses três pilares, assim, né? Se tem RT e se o profissional está realmente participando, se esse profissional ele é habilitado para isso ou não, isso está vendo de uma forma ética, né? Então, a fiscalização ela tem vários tipos, né? Se é uma fiscalização de rotina, se da parte burocrática ali, se as empresas elas têm seu cadastramento no CREA, se o órgão público ele tem dentro do seu quadro ali profissionais habilitados para determinada atividade, ou se eles podem gerenciar esse tipo de atividade, né? Quanto à acessibilidade, e algumas formas de conduta profissional que a gente vai ver mais para frente, né? Então, eu vou passar bem corrido, porque não é muito tema, né? Mas toda ação de fiscalização, caso seja verificado que ela tem alguma infração no código de ética ou alguma má conduta profissional, isso vai entrar como um protocolo dentro da Câmara Especializada, né? Então, as câmaras especializadas são quem avalia todos os processos e verifica, então, se está tendo alguma irregularidade ou não. Não é a fiscalização e também não é o comitê de ética, né? Então, isso vou tratar um pouco mais para frente. Bom, dentro dos exercícios, eu botei esse quadrinho aqui para verificar ali, então, se é ou não uma atividade passível de um responsável técnico, né?
e quem que vai ser responsabilizado, né? Então, basicamente ali, essas infrações éticas estão relacionadas ali à não anotação do profissional, né? Ou uma atividade não prevista, né? Então, dentro ali da fiscalização, ele vai ver isso, né? Se está sendo feito um exercício profissional com habilitação técnica, sim ou não, exercício de atividade estranha, acobertamento, falta de registro, falta de RT, a falta de visto, né? Se um profissional está executando fora do seu estado, se ele tem visto ou não, é a falta de responsável técnico, né? Então, como eu disse, né? Hoje, atualmente, nós temos 7 câmeras especializadas, agora são 8, né? Porque segurança do trabalho agora tem a sua própria câmera, e sempre vai ser encaminhado para sua determinada modalidade. Nós estamos dentro da câmara especializada de engenharia civil, e nós avaliamos não só dentro da engenharia ambiental, também chega o processo de engenharia civil, que a gente tem que fazer os pareceres e fazer, então, a condução, né? Então, chega um processo de fiscalização, como eu disse, né? Dentro da Câmara, a Câmara vai designar um determinado conselheiro para avaliar. Esse conselheiro ele pode fazer um encaminhamento ou não para o comitê de ética, né? O comitê de ética ele vai avaliar isso, é feita uma votação dentro do comitê de ética e entregue novamente para a Câmara Especializada. A Câmara Especializada pode acatar ou não o que o comitê de ética sugere, e daí sim é feito a deliberação disso, né? Então, quem decide o que vai acontecer ou não é a Câmara de Ética, com orientação da Câmara do Comitê, não, desculpa, a Câmara Especializada com orientação do Comitê de Ética, né? Então, coloquei aqui alguns exemplos de dentro ali da área de engenharia, o que pode acontecer ali, né? Uma má condução do serviço técnico, né? Então, queda da ciclovia do Tim Maia, que aconteceu, tragédia de Brumadinho, Palace 2, que desabou, enfim. Então, agora, vou falar um pouco mais especificamente do comitê de ética e como é a sua atuação, o que é visto, o que não é visto, né? Então, a ética, elas são valores imutáveis, assim, né? Independe da cultura, independe do tempo, de condutas de regras, né? São coisas mais, como eu disse, imutáveis, né? Quem define a criação ali, a regularização da ética dentro do sistema, então, a resolução 1002, que adota o Código de Ética Profissional, e a 1004, que estabelece os processos de ética, que daí é o passo a passo dentro do Comitê de Ética, né? E já em 2017 foi estabelecido, então, como penalidade ali o cancelamento do registro por uma conduta. Então, são basicamente essas três resoluções que definem ali a atuação da ética e a conduta ética dentro do sistema, né? Aqui, então, é o Código de Ética Profissional. Então, define ali as condutas necessárias, as práticas, né? Os fundamentos, direitos e deveres do profissional, né? Bom, os princípios éticos, então, são objetivos da profissão, a natureza da profissão,
honradez da profissão e a eficácia. Dentro dos deveres lá, então, o Código de Ética define esses 4, e condutas vedadas também, então, são esses aí: ante ao ser humano, seus valores, ante a profissão, as relações com os clientes, ante ao meio, né, que daí é onde se enquadra nossa profissão, e a relação das demais profissões. Então, eu separei aqui num outro slide ali, dentro ali da matéria que eu fiz, eu deixei bem tenizado, então, dentro do Código de Ética, o que é penalizado ou não, né? Então, a omissão e a falsidade de documentos, isso é levado em consideração, então, é feito ali uma verificação, a falta de zelo, segurança com saúde e meio ambiente, né? Segurança, saúde e meio ambiente, prática de corrupção e suborno, exercício ilegal da profissão e acobertamento, a realização de serviços com imperícia e negligência, desrespeito à legislação e a contratos, e conflito de interesse, favorecimento indevidos e concorrência desleal. Então, a resolução 1002 define isso como condutas passíveis de penalidade ética. Então, verificado qualquer uma dessas infrações, isso gera, como eu disse, né, uma sugestão ali de ir para o Código de Ética, e daí é feito, então, a verificação dos documentos fornecidos ali pelo próprio CREA, pelo cliente e pelo profissional, né? Então, é analisado isso, todo o processo, então há uma convocação promotiva, você pode verificar junto ao profissional e as duas partes ali, né, os seus argumentos, e isso é registrado, disponibilizado, então, dentro do Comitê de Ética, e para ter prova suficiente, então, para tomar uma decisão. Então, essas decisões são discutidos por todo o comitê, que são de diversas profissões ali dentro do sistema, e verificado, então, que houve essa conduta ética, antiética, são definidos ali critérios de penalidade, né? Então, ela pode ser tanto uma advertência privada, uma advertência pública, né? Que a advertência privada, você leva um puxão de orelha, e se você for reincidente, isso vai para uma sanção pública, né? Então, a sanção pública é divulgada no site do CREA, que esse profissional não cumpriu com a conduta ética, e ela fica ali rotulado dentro do sistema por determinado tempo ali, né? Então, você tendo uma reincidência nisso, você pode ter sua carteira profissional suspensa, e determinado caso, ou com várias reincidências, você pode ter até o cancelamento definitivo do seu CREA, né, da sua carteira profissional. Então, basicamente, é isso, a atuação ali dentro do Comitê de Ética do CREA. Nós passamos ali, então, né, todas as etapas ali, né, da criação do CREA, fiscalização, pós-fiscalização, então, vai para a Câmara Especializada, isso é conduzido ali pelo Comitê de Ética, caso a Câmara Especializada faça esse encaminhamento, volta, então, para a Câmara Especializada, é feita ali uma decisão. Caso o profissional não concorde, isso pode ter sido
pode ir para recurso de plenária, posteriormente até para a plenária do CONFEA, né? Então, uma forma bem simples ali, é assim que funciona. Isso aí, André. Infelizmente, né, em algumas situações ali que a gente começa a pensar, né, sobre esse funcionamento, enfim, quais são as consequências de alguns atos aí que os profissionais eles estão, né, sujeitos de alguma forma, aí estão sujeitos uma vez que assina uma RT ou que desenvolve algum serviço técnico de engenharia. Ian, enfim, só entrando um pouquinho aí nesse caso aí mais recente que aconteceu, da engenharia ambiental ali, que está em processo aí de investigação e tudo mais, foi amplamente divulgado aí na mídia, enfim. Então, quando há uma denúncia dessa, provavelmente o Conselho de Ética do CREA ele vai ser acionado para analisar, né? Essa denúncia ela pode vir tanto a partir de alguma denúncia anônima, né? Qualquer profissional, qualquer pessoa, né, pode fazer uma denúncia anônima dentro do sistema, mas ela pode vir também formalmente, né? Através de algum órgão, de uma investigação policial, uma investigação criminal, enfim. Isso também pode suscitar ali uma discussão dentro do Conselho de Ética do CREA. Né? Isso, pode vir por meio dos clientes dela, né, que se sentiram lesados de alguma forma. Então, o cliente ele pode entrar com essa denúncia, né? Não precisa ser anônima, mas pode ser anônima também, né? Pode ser, então, o cliente ali o nome dele mesmo, como parte, daí ele vai colocar a documentação que ele tem e tudo mais, ele vai entrar como denunciante, né? O órgão também pode no caso do IAP, né? Oi? Desculpe, só testando o microfone. Estamos ouvindo. Se quiser... Quer falar, Matias? Tá, então o IAT ele pode fazer essa denúncia também. Pode ser algum outro profissional que se sentiu lesado por isso, né? E lembrando que toda situação que envolva ali um crime é passível também de um processo ético, né? Então o CREA, por meio da fiscalização, ele pode identificar isso e pode fazer a condução dessa profissional, né? Então, o não cumprimento de normas ou leis é uma infração ética, né? Então, verificado isso, ela vai ser acionada aí, provavelmente, por algum desses meios, né? Enfim, acho que mais um comentário importante, né? A gente entender como é a nossa participação, né? Como que a gente consegue participar. Então, por exemplo, o Ian, eu não sei se não está na comissão de ética, né? Do CREA. Comitê de ética. Uhum. Tá. Então, todos os conselheiros, né, que estão representando suas entidades dentro do sistema, eles podem se colocar à disposição para participar da comissão ou comitê, sempre me confundo. Comitê de ética, né, dentro do CREA Paraná. Então, isso volta um pouquinho ao que a gente estava conversando ali no começo. O Guilherme estava explicando ali a situação da Associação Oeste Paranaense. Por que a importância, né, de ter uma associação ativa, fortalecida, com boa representação? Porque através da associação que são indicados ou eleitos os conselheiros. Os conselheiros estão lá dentro do CREA e eles podem fazer parte do comitê de ética. Né? Então, veja a responsabilidade da instituição, né? Estou colocando agora em nome da APEAN, da UPEA, das outras instituições aqui, de indicarem nomes que depois vão julgar essas ações éticas cometidas aí por profissionais do sistema. Então, acho que isso reforça um pouquinho, né, essa questão do fortalecimento da maturidade que as instituições e principalmente as entidades devem ter
na indicação, né, de profissionais aí que vão nos representar dentro do conselho. Além do comitê de ética, tem outras comissões, tem outras, né, câmaras lá dentro do sistema, que também aí os conselheiros podem se candidatar a participar. Fábio, abriu o áudio ali, que a Laura quer fazer algum comentário, fica à vontade. Luiz, só um comentário aqui, enquanto vai habilitando. O processo ético, ele independe de fatores externos, vamos dizer assim, né? Então, esse caso específico, ele vai ser, ter um julgamento, um processo judicial, né? Então, hoje ela está como indiciada, eu acho, acusada, não sei. Então, vai ter esse processo judicial que vai verificar, então, judicialmente, se ela está ou não cometendo um crime, vamos dizer. Mas não é, vamos dizer que ela seja absolvida dessas denúncias, né? Então, não é porque ela foi absolvida na esfera judicial que ela vai ser absolvida eu falei comitê, mas é comissão mesmo, na comissão de ética, estava certo. Então, são processos independentes, né? Porque tiveram algumas discussões nesse sentido. Por exemplo, lá na Lava Jato, semana passada, na última, teve uma discussão sobre isso. O cara estava na Lava Jato, ele foi inocentado no processo judicial, mas foi verificado, então, dentro da atuação profissional dele, que realmente ele estava com uma infração ética. Então, são coisas paralelas, assim, né? A gente sabe que toda essa situação com o profissional foi tem a questão policial, isso vai gerar uma direito de defesa, ela vai se defender, vai para outra instância, e uma hora ou outra isso vai ter uma decisão judicial, né? Ô, meninas, daí resolve. Não é porque ela vai ser inocentada lá que necessariamente ela vai ter que ser inocentada nesse processo do CREA, só para deixar isso claro, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou vice-versa, né? Ela vai ser julgada culpada lá e necessariamente vai ter que ser culpada aqui. Não, são coisas que independem, assim, né? A atuação profissional com o processo judicial, né? Aparece mais de infração, assim, com relação à nossa profissão? Justamente para buscar, defender, assim, eu imagino que vocês trabalhem bastante com essa questão, não ética especificamente lá na comissão, mas como conselheiro mesmo, né, de defesa das nossas atribuições, que é a maior parte do que os conselheiros fazem, mas vendo, assim, o que o profissional deveria estar mais atento hoje, na sua atuação, como algo que é mais recorrente lá para a comissão, por exemplo? Cara, dentro da comissão drasticamente ali, o que mais aparece é profissional que assume uma perícia e não entrega o laudo. Então, ele recebe ali os 50% do honorário e desaparece, assim, sabe? Então, daí são feitas repetidas comunicações ali, mas ele não dá as caras, não entrega o laudo, né? Então, isso é muito comum. Outra coisa que é bem comum é referente à segurança do trabalho, né? Então, acontece qualquer acidente, daí vai se buscar os culpados, né? Se o profissional, sei lá, o responsável técnico, ele fez todas as diretrizes ali de segurança também. Isso acontece bastante, mais para civil, mais dentro de mineração, mas tem muita coisa nesse sentido. E também o que tem aparecido bastante são laudos falsos, assim, sabe?
Então, emitir ali um laudo de segurança de uma obra ou de um parque de diversão antes de estar executado, ou, sei lá, diz que está sei lá, dá um laudo aprovando o empreendimento, só que ainda não finalizou, ou o laudo não corresponde com a realidade, né? São essas coisas assim. Obrigado, Ian. Mas, A gente também tem um overview, assim, que eu acho que é interessante esse ponto de vista. Muito bacana a sua apresentação. Muito obrigado por trazer também, compartilhar com a gente sobre o código, sobre a atuação, sobre as responsabilidades. Acho que é sempre importante a gente reforçar isso para todo mundo. Agradeço também ao Conselho de Ética aqui da PEAN também que participou da reunião. Ao João, que já saiu, ao Fábio, que está aí com a gente também, e a diretoria da PEAN. Eu queria só ressaltar também o nosso Conselho de Ética da PEAN é um conselho estatutário, né? Então a gente tem já no nosso estatuto a criação desse conselho, e ele é acionado quando há alguma demanda, né? Então, assim como é feito no Comitê de Ética do CREA, né? O nosso conselho aqui interno da PEAN, ele é reunido quando há alguma denúncia, alguma demanda para que a gente seja acionado. Já tivemos algumas demandas, poucas, né, mas, enfim, já fomos consultados, já tivemos algumas situações, e que a gente faz primeiro uma verificação se a pessoa que está denunciada, né, ela faz parte da PEAN como sócia ou não. Se ela não faz parte da PEAN, por exemplo, já veio denúncia de um engenheiro civil, né, dentro aqui da diretoria, enfim, e a gente só orienta, né, o profissional a encaminhar essa denúncia para o CREA diretamente, e não, porque não cabe a gente, né, julgar ou, enfim, tomar qualquer medida contra um profissional que não seja da engenharia ambiental sanitária. E, enfim, nós não temos, né, o poder tão grande assim como o CREA ou como outras instituições de realmente analisar, fazer todo esse julgamento, né? O que a gente pode fazer, no máximo, ali, que eu acredito, é um encaminhamento, né, dessa denúncia e votar aí pela exclusão do profissional, enfim, do quadro de associados. Mas nunca chegamos nesse ponto, então acho que é só reforçando aí também a importância do nosso conselho interno. Queria só colocar também, Luiz, que às vezes as pessoas até levantaram lá no grupo, tem dúvidas sobre se é possível não fazer a denúncia de forma anônima, né? Lá no CREA. E aí isso é possível, só que, na verdade, você tem que identificar o seu RG. Vai ter sigilo o seu CPF, né? Você vai ter sigilo do seu nome e tal, das suas informações, mas você precisa se registrar até para gerar esse vínculo, né? O CREA precisa ter uma fonte de que aquela denúncia é uma denúncia coerente, assim. Então, só para colocar essa questão também. Maravilha, pessoal. Alguma pergunta, dúvida? Aproveitem a presença. Fica lá, né? Pesquisou denúncia CREA Paraná, já acha rapidinho. Nenhuma dúvida, pergunta, comentário, sugestão? Então, seguimos aí para o próximo item. Voltando então ao nosso item 1, né, de pauta, sobre conselheiros, né, a gente tem, aproveitando aí esse tema que a gente comentou, tivemos aí uma vacância de um cargo de suplente, a Mariana Parisi, que ela teve que se afastar, né, por compromissos profissionais, enfim, e nós teremos a eleição de novo representante. Essa eleição, como a gente só tem mais uma reunião ainda esse ano, da Câmara de Engenharia Civil, a gente optou por deixar essa eleição junto com a eleição de diretoria, que vai acontecer no final do ano. Então,
A gente vai aproveitar, né, que a gente vai ter esse movimento aí da eleição da diretoria, fazer a escolha do novo representante como conselheiro suplente. Então, logo aí a gente organiza aí toda a documentação, então a gente disponibiliza aqueles que tiverem interesse em participar, poderão concorrer aí também ao cargo de conselheiro suplente. Segundo item de pauta são os comunicados, né? A gente sempre gosta de trazer aqui os cursos, eventos aí que realizamos, né, no último ciclo, desde a última reunião até agora. E tivemos aí a realização do curso de drones no começo do mês, final de setembro, começo de outubro. Foram, então, quarta, quinta e sexta à noite, o curso foi realizado no IEP, a parte teórica, e a parte prática no sábado, lá na UFPR. Tivemos também a transmissão online desse curso, então, algo que a gente tem promovido, né, principalmente ao longo desse ano, a realização de cursos híbridos, para propiciar aí que o pessoal, principalmente no interior, aí, que não consegue se deslocar, ou que o custo fica muito caro para poder se deslocar para cá, que possa, né, ter acesso aí e participar do curso. Então, acredito que mais a terceira edição, né, do curso de drones, esse ano foi mais focado em levantamento topográfico e, enfim, o pessoal ali que tem ajudado aí a ministrar o curso, o pessoal do CIMEPAR, da Stale, enfim, o pessoal é extremamente capacitado e com muita experiência aí no tema, que pode trazer aí bastante novidades aí, informações para quem utiliza aí essa ferramenta que digamos que é quase indispensável hoje nos projetos ambientais. Mirelle está por aí? Mirelle, quer comentar dos outros eventos? Mirelle? Oi, pessoal, dá para me ouvir? Estamos ouvindo bem. Estou aqui em deslocamento, vai ter um ruído aí de fundo. Sem problema, estamos ouvindo aqui, tá super Beleza. boa. Então, algumas palestras, né, que nós fizemos aí nas instituições de ensino esse mês. Uma delas foi ali na Semana Acadêmica de Engenharia Ambiental da UFPR, que a PEA foi convidada para falar tanto, né, sobre a PEA em si. Então, eu fui lá, foi a primeira palestra da Semana Acadêmica, numa segunda-feira. Falei sobre a PEA, falei sobre a atuação da entidade dentro do sistema. E, em seguida, o Ian também fez uma palestra falando mais especificamente sobre o CREA, né? Daí foi bem legal, teve algumas perguntas, é bacana, a gente pegou os contatos do pessoal, já colocamos lá no grupo da PEA Júnior, eles também se cadastraram, e assim a gente vai se aproximando mais, né, dos estudantes. E daí outra palestra que nós fizemos esse mês foi na UTFPR, ali do Ecoville, com o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. A professora Larissa, desde o semestre passado, ela tem chamado a gente para palestrar lá. E, assim, pelo que eu senti, é algo que ela quer tornar recorrente, né? Uma programação oficial ali da disciplina de Introdução à Engenharia Ambiental. E o pessoal ali bem no primeiro semestre, né? Ali é bacana pegar a galera assim que praticamente não sabe quase nada, né? Assim, mesmo que eles entram assim cruz e a gente consegue ir enchendo, né, a cabeça deles assim de conhecimento, mostrando as possibilidades da profissão. E eles se interessam bastante. O pessoal da UTFPR é bem ativo, assim, eles gostam bastante de aprender, fazem bastante pergunta. E é legal que a gente conseguiu esse espaço aí, né, junto com a professora Larissa, que ela falou que todo semestre ela vai chamar, enquanto ela estiver dando essa disciplina, ela vai chamar a PEA para apresentar lá a associação para os alunos. E esses também, a gente pegou os contatos, vamos colocar eles no grupo. E assim, a gente já estamos com mais de 100 estudantes dentro do nosso grupo da PEA Júnior. E até pediria, né, ali, sugestões
sugestões, né, do que a gente pode fazer para engajar esse pessoal, atividades, enfim, outras coisas que a gente precisa movimentar esse grupo lá que tem a galera, daí precisamos fazer algo, né, mais específico para estudantes. Acho que desse slide é isso, Luiz. Eu não estou conseguindo escutar bem, mas eu tirei o fone, mas aí acho que deu para ouvir bem, né? Deu para ouvir super bem, Mirelle. Obrigado aí pela tua participação aí, acho que tem sido bem efetiva, né, como você comentou, de trazer os estudantes, aí a gente está ficando velho, né, então cada vez mais a gente vai se distanciando da academia. Antigamente aí era mais fácil da gente ter esse acesso e trazer o pessoal para participar e criar novas lideranças e tudo mais. E hoje a gente vai ficando cada vez mais distante, então é muito importante que a gente vá trazendo mais pessoas para participarem mais efetivamente. Então, fica aí também o desafio, né, para todo mundo aqui, quem puder trazer sugestões aí, a gente tem acatado para a gente realmente tentar trazer mais pessoal para participar de forma mais efetiva. Para quem não estava na última reunião, a gente comentou sobre o evento que a gente realizou junto com a empresa Júnior, a Ciclos, empresa Júnior de Engenharia Ambiental e Biotecnologia da Federal, e a dificuldade deles foi justamente de atrair o pessoal, eles mesmos organizaram o evento e eles mesmos com dificuldade de atrair os estudantes, né, de engajar o pessoal. Então, acho que isso é um desafio muito grande para todos nós. E aproveitando aí, Mirelle, que o som estava bom aí na tua fala, se puder comentar um pouquinho sobre a tua participação aí na SOEA. Bom, SOEA aconteceu semana passada, foi uma semana bem intensa. Foi de segunda-feira até quinta-feira, lá em Vitória, no Espírito Santo. A gente conseguiu ir aí. Eu não fui representando a ABAN oficialmente, né? Fui como delegada ali do CREA Paraná, né, que são eleitos 24 delegados no Congresso Estadual, que foi em Foz. Me candidatei, acabei sendo eleita e a princípio iria apenas para o CNP, né, que é o Congresso Nacional de Profissionais, que aconteceu na quinta, sexta e sábado. Mas aí eles convidaram os delegados para também participar da SOEA. E daí aconteceu várias coisas ali específicas para engenharia ambiental. Uma delas está aí na foto, né? Aconteceu a reunião da FINES, que é a Federação Nacional das Entidades de Engenharia Ambiental e Sanitária. Então, foi a última reunião aí dessa gestão, provavelmente. E daí eu pude participar, o Thiago, né, de Foz do Iguaçu também estava participando, o Felipe, eu estou citando aqui os que estavam do Paraná lá. Não me lembro mais quem estava, mas alguns engenheiros ambientais aí do Paraná participaram dessa reunião que tiveram, né, Rafael Dampeia. Rafael Dampeia. O Rafael também estava. Então, o que eu lembro fomos nós, assim, se eu estiver esquecendo de alguém, me desculpem. Mas foram decididas algumas coisas que ficaram pendentes, né, do FINES, mas bacana a PEAN estar presente nesses espaços, até porque a PEAN é uma referência para as outras associações, assim, questão de organização, questão de participação, né, nas questões mais decisivas, né, então foi comentado ali sobre a resolução 447, que está em revisão, e como a PEAN participou ativamente aí, através do Felipe, através do Luiz, através de toda essa galera aí, então foi falado, né, sobre essa participação ativa da PEAN nessas questões importantes para a nossa profissão. Enfim, foi bacana para fazer esse estreitamento de laços aí, né, com as outras associações do país, algumas ainda iniciando, outras já estão mais estabelecidas, e para ver as diferenças, né, que existem de região para região. Eu, particularmente, foi a primeira vez que eu participei de uma reunião dessa, o Luiz provavelmente já deve ter participado de várias, né, mas foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade e para mim sempre é muito enriquecedor, assim, principalmente porque a gente fica na nossa bolha aqui do nosso estado, né, de conhecer só o que acontece aqui. E às vezes a gente é muito crítico com nós mesmos, mas a gente vê que tem situações assim que
tem muito que melhorar também em outros estados e a gente vai se ajudando uns aos outros e assim a gente consegue fortalecer a engenharia ambiental a nível nacional. Mas acho que é isso, sim. Então aí uma galerona, né? Bastante gente aí, vocês podem ver na foto. E também eu pude levar. O Eudes foi também, eu lembrei agora. Faltou nosso conselheiro, Eudes. Isso, o Eudes foi também. E eu lembrei por quê? Porque a gente levou algumas revistas da APEAN, né, para distribuir no evento. Daí nós ficamos lá no stand do CREA distribuindo, também distribuímos para algumas pessoas específicas, né, mais estratégicas ali, que são engenheiros ambientais que têm uma atuação importante em outros estados. Então, por exemplo, ali na foto tem a engenheira ambiental Nancy Walter, né, que é presidente do CREA do Rio Grande do Sul. Também entregamos para o Felipe Machado, que é diretor-geral da Mútua do Espírito Santo, engenheiro ambiental. Entregamos para o Gil Brando, que é diretor administrativo da Mútua do Rio Grande do Norte. Para Marília, que é outra engenheira ambiental que está lá na Paraíba, cuidando do Comitê Mulheres. Então, assim, temos muitos engenheiros ambientais em posições bem estratégicas do sistema e a gente pode fazer esse contato, entregar a revista, mostrar a PEAN, enfim. Foi bem produtivo, bem bacana mesmo. Maravilha, Mirelle. Agradeço mais uma vez aí pelo teu envolvimento aí com a causa. É importante a gente participar também dessas discussões a nível nacional. Acho que a principal pauta aí que nós temos trabalhado a nível nacional aí na engenharia ambiental é justamente a nossa revisão da 447. Né? É algo que o Felipe, o Bruno Tonel, o Renato, o Helder, enfim, bastante gente já tem participado de forma bem ativa nessa proposta da nova resolução. Essa nova proposta ela está tramitando já no Confea, então já saiu aqui do Paraná, hoje está no plenário do Confea. E é importante, né, esses momentos aí que a gente tem contato aí com todos os conselheiros federais, com todos aqueles ali que vão votar favorável ou desfavoravelmente a uma pauta importante como essa, né, da revisão da nossa 447. Então, muito importante a gente se fazer presente, mostrar força, mostrar união, a PEAN, como sempre, ali com destaque, né, levando a revista, bastante representantes, enfim, e acho que é muito válido essa nossa participação, esse engajamento. Eu, infelizmente, devido a compromissos profissionais aqui, tive que cancelar minha ida para Soiara, para ter ido semana passada, mas não foi possível dessa vez, mas com certeza fomos bem representados. Diga, Arlan, fica à vontade aí. Obrigado pela presença. Ultimamente eu estou meio engajado aqui com CREA e conselhos e outro estado, né? Então tá difícil participar, mas sempre que possível a gente tenta estar à frente, né? A anuidade está em dia, tá? Que isso aí é um dos itens mais importantes, né? Ô, Luiz, isso que você falou agora, cara, é um questionamento que está surgindo bastante. Mas para a gente que é mais antigo, a 447, ela teria algum tipo de aumento de atribuições, alguma coisa assim, ou não? Porque a gente já foi vinculado na outra e tchau. A 447 ela vai ser substituída, né? Vai ser revogada e vai entrar uma nova resolução. Então, mesmo que a gente já tenha o nosso 447 lá no nosso registro, ela vai ser alterada por essa nova. Então, sim, a gente vai ser impactado aí positivamente por ela. Mas assim, isso não passaria por um novo tipo de avaliação caso a caso, né? Ou passaria? Não. Quem se formou, isso é o estudo que a gente fez, né? Que é o conteúdo mínimo ali do curso de engenharia ambiental e sanitário. Então, a ideia é que todo mundo tenha as mesmas atribuições. Os que vão continuar ainda, né, valendo seriam os sanitaristas puros, né, com a 310. Sim, mas assim, quem é mais antigo tem as duas, né? Que é o meu caso, por exemplo. Eu tenho uma ali que é de sanitária e a outra que é a 447. Daí, tipo. Isso. 447 ambiental e 310 sanitária.
a nova resolução, né, para aqueles que se formarem depois, vai ser uma resolução só. Mas a 447 ela vai ser revogada e vai ser substituída. A 310 continua lá, quietinha. A 447 vai ser revogada e substituída, e quem se formar a partir de então vai ter só essa nova 447, né, que vai englobar, obviamente, todos aqueles da 310. Entendi. E qual que seria, assim, se der para a gente resumir, né, em 2, 3 eixos principais ali, o que mudaria, assim, efetivamente, para nós, assim, para passar de forma clara? Para quem já leu a 447, pessoal, é uma frase que diz qual que é a atribuição do engenheiro ambiental. Então, a gente está destrinchando um pouco mais, por exemplo, monitoramento, gestão de determinadas atividades, sabe? De saneamento básico, enfim, não vou saber de cabeça aqui, porque não consegui decorar tudo aqui. Mas a gente já compartilhou a minuta ali algumas vezes, ali nos grupos, inclusive. Então, assim, hoje o que a gente tem é uma frase muito vaga, sabe? Extremamente aberta e que não te garante, né, uma atribuição. Quando cai no plenário do CREA, o pessoal fala, vocês não podem, olha aqui a resolução de vocês, ela não te permite. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito abrangente, então você pode argumentar que ela permite também, enfim, acaba criando uma confusão. Tem a questão das atividades, né, 1 a 14 e 18, né, da resolução lá da engenharia, que daí não permite, por exemplo, a execução de obras e tudo mais. Então, isso é algo que é bem questionável, que a gente está alterando aí para essa nova resolução. Obviamente que dentro dos limites éticos e dentro dos limites, né, de atribuição de conhecimento técnico de cada um, né? A gente não vai sair assinando construção de ponte e de prédio, né? Enfim, isso extrapola a nossa atribuição, mas, por exemplo, os ambientais sanitaristas que possam assinar alguns projetos e algumas execuções aí mais voltados, por exemplo, a saneamento, né? Então, isso acredito que vai ter uma alteração bem significativa para nós. Bom saber. É um momento importante, então, assim, esse tem que ser o recado, né? Exatamente. Só que fica aí, como o Ian comentou, são 16 conselheiros federais, né? Uma resolução federal, ela passa por essa votação aí dos 16 conselheiros. Conseguimos aí, né, votar ou escolher um conselheiro aí que a gente tem bastante proximidade aqui no Paraná, né, o Brasil, que é engenheiro eletricista, estava no revezamento ali, estava como engenheiro eletricista dessa vez aqui no Paraná. E, enfim, a gente busca, né, com essas fotos ali que está aqui compartilhada, essa movimentação aí é fundamental para a gente poder mostrar nossa força e conseguir a votação de uma resolução dessa, né? Sem isso, dificilmente ela passaria dentro do plenário do Confere. É só para entender, então, tem um petit comitê lá de 16 conselheiros federais, não é nenhum por estado, é menos que isso, então. É menos que isso. Desculpa, você entrou um pouquinho depois ali, mas o Ian fez uma apresentação ali sobre ética profissional aqui, e ele abordou rapidamente ali essa estruturação, né, dos conselhos. Então, diferente daqui do CREA Paraná, que tem 100 e poucos conselheiros, né, o CONFEA ele só tem 16, e é feito um revezamento daí entre os estados, não é cada estado um conselheiro. É por modalidade e por estado, né, que é feito esse revezamento. Então, é bem restrito ali. As pessoas que votam e que decidem nosso sistema profissional, né, no fim das contas, ali são 16 conselheiros. Uma coisa que dá para fazer também é mais perto ali, né, cara? Quando tiver nos Vamos Ver, você pode acionar a gente aqui também. Eu faço pressão lá no Kita. Não sei se ele é conselheiro ou não, mas ele é um cara super influente em Santa Catarina e a gente votou nele em peso aqui na Prefeitura de Blumenau. Quem, Arlen? Desculpa. O Kita, o presidente do CREA aqui de Santa Catarina. Sim, com certeza. Então, mais perto ali para fazer pressão pesado ali, dizer, cara, estamos dependendo do teu apoio lá para aprovar isso, os engenheiros ambientais aí, etc., e para cima. Ainda que Arlen, provavelmente você já deve ter notado, mas em Santa Catarina tem meio que uma rixa aí entre ambientais e sanitaristas, né? Coisa que, não entra na minha cabeça, né? Mas acontece. Cara, eu arrisco dizer que eu acho que não tem mais, tá?
vou te falar que, confirmar aqui, por experiência própria, que ainda tem sim. Pois é, mas daí vai ter uma coisa mais restrita, então, talvez ali a Floripa e tal, porque aqui em Blumenau Esse, mesmo, assim, na inspetoria, que Floripa. tem muita gente, não chega a ter não, cara. Floripa. O pessoal da UFSC ali que se formou em sanitária, né, pura, que Sim. ainda tem ainda um preconceito aí com os demais. Ah, mas é uma galera que já Mas isso tá pra lá de Bagdá, né, cara? não muito, hein? Pô, É que recente pena, né, ainda cara? a mudança. Ah, que pena. Acho que não é por aí o caminho, né, cara? É. Mas vamos em frente, pessoal. Mais algum comentário? Ela depois a gente pode conversar com mais calma aí sobre. Te manda lá a minuta também para você dar uma estudada e nos ajudar nessa articulação. Bem lembrado, André. Obrigado aí também por nos representar aí nesse evento aí, com certeza é bem relevante aí principalmente para os projetos aí que estão sendo desenvolvidos aqui no litoral do Paraná. Bom, sobre os cursos e eventos a serem realizados em 2025, então, pessoal, o ano ainda não terminou. Temos mais 3 cursos que estão aprovados aí com recurso do CREA. E o primeiro deles sobre avaliação de impacto, não necessariamente em ordem aqui, tá? Avaliação de impactos ambientais, projetos de drenagem e saneamento. Esse, Arlan, depois eu vou conversar com você aí para pedir uma ajuda aí para a organização desse. E adaptação à mudança do clima. Então, são eventos aí, cursos que a gente tem realizado com o apoio, com o termo de fomento do CREA Paraná, que ajuda, a bancar boa parte dos nossos custos. Por isso que a gente tem conseguido fazer cursos aí como esse de drones aí por valores bem simbólicos aí, basicamente para pagar aí o coffee break e outras despesas que não são pagas pelo CREA. Então fiquem atentos aí que a gente vai divulgar em breve, espero que bastante em breve, para a gente poder iniciar a divulgação desses eventos. Oi, Nayana, fique à vontade, pode abrir teu microfone. Boa noite, Luiz. Boa noite para todo mundo.
Meu nome é Nayana Machado. Eu gostaria de fazer uma fala breve sobre o curso de adaptação, só para deixar todo mundo ciente, né? Eu fui convidada pelo André para ajudar na organização do evento. Então, a gente já conseguiu fazer o escopo ali, né, de como que vai acontecer a carga horária, a distribuição da carga horária do curso, seguindo a sugestão também que foi feita pela diretoria, né, deixar com mais cara de curso mesmo, assim, né, em relação à primeira proposta que a gente tinha passado. Então, com a ajuda do André ali, a gente já conseguiu confirmar bastante pessoas, né, que trabalham já com a parte de adaptação, né, e a ideia também foi procurar pessoas que tivessem atuação em diferentes cenários. Então, tem engenheiros ambientais que trabalham ali no setor público, né, então com o Plano Nacional de Adaptação, né, tem exemplos ali do Ministério da Cidade também. Enfim, a ideia, na verdade, é a gente organizar agora, então, uma tabela, né, uma planilha, assim, básica com todos os contatos. Eu acho que também é legal a gente compartilhar isso com vocês previamente. E o escopo ali de todo o curso, né? Então, de todos os itens que a gente pensou em abordar. Mas daí eu posso passar um briefing para vocês por e-mail, né? Quando a gente bater o martelo em tudo, para vocês ficarem a par também de como que a gente pensou em organizar o curso. Obrigada também, né, pelo convite, por poder contribuir, que eu acho que é um tema de extrema relevância, né? E tem tudo a ver com a nossa atuação profissional ali. Então, eu acho que é bem importante trazer esse arcabouço, né, conhecimento para todos os dias. Então, Cortou um pouquinho o final aqui, Nayana, mas deu para ouvir bem o restante. Não, valeu, obrigada. Ótimo, muito obrigado aí pela tua disponibilidade. Acho que eu tenho falado isso bastante aí nas últimas reuniões, né, que apesar de ter a figura aqui da diretoria executiva, dos grupos de trabalho, das gerências, enfim, a gente está sempre angariando aí profissionais e associados, enfim, que possam nos ajudar em alguns projetos aí específicos, né, que tenham relação mais direta aí com a área de atuação de cada um. Então, acaba que sobrecarrega bastante aqui a diretoria com várias atividades que a gente tem desenvolvido ao longo do ano. Então, esse tipo de participação, de ajuda do voluntariado tem reforçado bastante a nossa atuação aí como entidade. Então, agradeço bastante pela ajuda, Nayana. Com certeza a gente vai conseguir fazer um evento aí de bastante sucesso, um tema extremamente relevante, né, hoje em dia, ainda mais quando a gente está se aproximando aí da COP também. Então, muita gente, né, no começo do ano falou comigo, quero ir para a COP, mas ir para a COP talvez não seja, né, tão interessante como participar de um curso desse aqui, bem prático, bem focado em ações reais aí que a gente pode desenvolver. Então, agradeço bastante e o André também aí pela condução aí desses projetos. O Rafa, que entrou agora, tem ajudado bastante aí nos cursos e eventos que a gente realizou ao longo desse ano. A Denise, se for agradecer um por um aqui, a Luísa também. Enfim, acho que essa participação aí, a colaboração de todos é bem importante. André. Maravilha, André. Então, de 4 a 8 de novembro, isso? Beleza. Tem que acelerar com os outros dois ali. Quarto item de pauta, pessoal, o lançamento da revista digital. Então, para quem tem acompanhado, aí a gente fez o lançamento fizemos um evento de lançamento, aí quem pôde participar
aproveitou bastante, foi um ótimo evento social aí, né, que a gente tenta promover ao longo desse ano, e com bastante networking, enfim, e a gente buscou reunir, né, os autores das matérias aí da revista com os associados também. Então foi feito convite para todos os associados. Tivemos pouca participação de associados, que é uma pena aí, né, para a gente, porque a gente se dedica aí também para organizar esse tipo de evento, fazer alguns eventos diferentes, né, justamente para ter esse tipo de networking. Mas quem pôde participar, eu acredito que saiu bem satisfeito aí do evento de lançamento. E para a gente não estragar a surpresa, então a gente sempre deixa, né, faz um evento de lançamento da revista física, na versão física dela, e depois de um tempinho a gente lança ela no formato digital. Então estamos preparando aqui o material de divulgação e muito provavelmente amanhã vai estar disponível aí nos nossos canais a revista Paranense de Engenharia Ambiental na sua 6ª edição. Destacando aí que esse ano a gente abriu um edital, né, formalizou um edital para todos aqueles que tivessem interesse em contribuir com artigos técnicos, científicos, enfim. Não é uma revista científica, né, mas acredito que pela qualidade dos trabalhos que foram apresentados, tem uma relevância muito grande aí na engenharia ambiental, não só aqui no Paraná, né, mas no Brasil todo. E com conteúdos aí que acho que esse ano aí tivemos conteúdos extremamente relevantes, né, importantes, que vão ajudar aí o pessoal no desenvolvimento aí do trabalho e principalmente na divulgação, né, e fortalecimento da engenharia ambiental perante a sociedade como um todo. Então, tivemos diversas inscrições, tivemos um trabalho, né, duro aí também de fazer uma seleção, uma análise aí dos artigos enviados e, né, acho que conseguimos entregar aí um produto de extrema qualidade. Então, amanhã fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, vamos divulgar aí a nova edição da nossa revista Paranense de Engenharia Ambiental. Redes sociais, e-mail marketing do CREA, enfim, vocês vão receber de alguma forma, vocês serão impactados aí com a nossa revista. Temos algum autora aqui para fazer um comentário? Oi, eu. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Então, ficou muito legal mesmo a revista. E parabéns aí a todo mundo que trabalhou, né, para fazer com que isso acontecesse, porque sei que foi duro mesmo, né? A Nelise, coitada, teve que ficar no meu pé aí uns dias também. Tem essa parte, né, também. Que todo mundo é voluntário, né? A gente sabe, então a gente sabe do esforço de todo mundo para que isso tenha dado certo, né? Então, parabéns a todo mundo que participou. Maravilha, Mari. Mari fez um artigo sobre atuação na área comercial, né? Voltada aí para engenharia ambiental, ali a Mirelle, enfim, acho que é tema bem relevante para todos nós também. Sim, ficou bem Obrigado. legal mesmo. Meu nome estava lá também. Pessoal, chegamos ao fim da nossa pauta aqui, a gente abre para assuntos gerais. Eu, dentro dos assuntos gerais aqui, só queria trazer uma discussão aqui que acho que é importante da gente, de repente, por meio de um GT, ou enfim, trazer um pouco da discussão sobre a questão das dispensas de licenciamento ambiental, né? Acho que é um tema que vai voltar aí a discussão, né, por conta aí dos últimos acontecimentos. E conversei até com o Fábio Matias aí recentemente, e ele deu uma sugestão da gente retomar aí uma discussão sobre a
exigência da RT ou do registro profissional, enfim, de alguma forma que seja, quando a gente busca uma dispensa de licenciamento ambiental. Eu, até na época que a gente aprovou a resolução, eu não vou lembrar de cabeça, mas a resolução SEMA, que implementou a dispensa de licenciamento ambiental e a LAC, principalmente, né, a licença ambiental por compromisso, eu participei das discussões lá da Câmara Técnica do SEMA, né, do Conselho Estadual do Meio Ambiente. O Helder era o representante do CREA dentro do SEMA e eu fui convidado ali a participar da Câmara Técnica. E eu lembro que foi uma discussão bem boa, assim, né, bem relevante, porque não foi tanto uma discussão, mas mais um convencimento do Ministério Público, né, sobre a possibilidade da LAC. O Ministério Público, né, extremamente reticente, né, e não queria que fosse aprovado, mas a gente conseguiu fazer todo um trabalho ali de convencimento, né, realmente, de que era possível, né, fazer um sistema e que autodeclaratório. Né. Infelizmente, a gente sabe que isso pode ter problemas, né, como estão, né, ainda numa fase ainda de investigação, mas a gente não pode também apontar ainda culpados, mas por vários relatos aí que a gente tem ouvido, né, várias situações aí já aconteceram aí de informações erradas aí que são declaradas nas DELAIs e LACs da vida e acaba saindo licenças aí para atividades que não poderiam ser licenciadas por esse tipo de licença. Então foi levantado esse ponto aí de discussão que em alguns casos ali, principalmente na dispensa, não é exigida a apresentação de RT ou de um responsável técnico. O próprio declarante ele pode colocar as informações e depois ele não pode ser o profissional, ele não pode, se tem algum profissional, em teoria, se você não tem uma RT ou se você não coloca o seu número de CREA, você não pode ser fiscalizado pelo sistema profissional, pelo CREA. Então, acho que é um ponto bem interessante para a gente trazer uma discussão, de repente abrir um GT, abrir uma conversa com o IAT. Hoje até um advogado, o Igor, né, que fazia parte da gerência jurídica, veio conversar comigo que o delegado lá responsável pelo caso lá da engenharia ambiental lá do Campo Largo queria abrir uma rodada de conversa com a PEAN, enfim, para a gente discutir alguns pontos. Acho que me coloquei à disposição, né? Acho que assim que vier algum tipo de convite, eu disponibilizo aí para todos, para que quem puder participar e contribuir, acredito que seja um momento bem interessante da gente retomar essa discussão. Arlan, diga lá. Então, eu estou acompanhando com bastante atenção isso que está acontecendo aí no Paraná, né? É uma coisa que está sendo pouco disseminada aqui, acho que em Santa Catarina só eu que bati nessa tecla, porque, assim, eu fico meio de cara com a falta de ação imediata do órgão de classe, assim. Não sei se vocês também sentiram isso, mas tudo bem, ela cometeu um ato lá complexo, né? Ela vai ser julgada, isso aí vai ter todo o direito ao contraditório, etc, etc, etc. Mas será que não caberia ali, por parte do CREA, alguma atuação mais incisiva e imediata em cima desse caso e a gente poder daí também, né, cobrar do CREA, que é o nosso limite de atuação, isso, né? Eu falo isso porque, assim, ó, com essa nova tese do licenciamento ambiental ali, que eu não sei os detalhes, mas que vai ter muita licença ambiental por compromisso, né? Já estava mais do que na hora desse caso servir de exemplo aí para a gente poder pressionar algumas mudanças de políticas públicas. Isso que você falou para mim ali da RT, Luiz, eu até não sei exatamente como é que funciona o processo aí no Paraná, né? Mas aqui em Santa Catarina você já tem que botar a tua RT mesmo quando tem uma LAC, né? E, sinceramente, isso não tem mudado muita coisa, tá? Eu não sei, posso estar sendo meio pessimista, mas, assim, a gente vê que não é a inclusão ou não da RT no processo que muda e que impede e inviabiliza a ocorrência desses episódios aí que mancham a nossa reputação, né? Como foi o caso aí de
do Paraná. Sei, só um comentário aqui, né? Esse caso ele está bem recente, tem pouca gente comentando sobre isso também. Não sei se vocês perceberam isso, mas fora do Paraná, o pessoal nem sabia. Eu que levantei essa lebre ali, né? Falei ali que, inclusive, ela fazia parte de inspetoria, né? É uma coisa bem, assim, é uma coisa bem mesquinha, né? Você tem um profissional que está ali na linha de frente, que vende toda uma imagem, que vende toda uma situação e, na verdade, está se apropriando para fazer coisa errada, sabe? Pode ser que a gente esteja julgando errado também, né? Mas não é o que parece, já teve até comentários assim, bem robustos ali, de pessoas importantes, né? Eu acompanho e um pouco uma coisa que devia ir porque nós estamos na iminência agora de facilitar o licenciamento ambiental, né? Para não dizer o contrário. E aí, vendo isso, é algo que a gente precisa cuidar. Acho que alguns pontos aí, primeiro que, na verdade, é bom que não tenha sido divulgado muito, porque a gente comentaram entre nós aqui, a todo momento falavam, né, engenheiro ambiental preso, então não era uma pessoa, uma consultora, era a classe, né, que estava sendo exposta ali. Então, acho que isso também que levou, né, a gente fazer uma nota oficial ali, porque, enfim, sentiu uma obrigação de responder. Se em Santa Catarina não foi tão divulgado, aqui, pelo menos, né, a repercussão aí foi gigantesca, né, enfim, muita gente veio falar comigo, né, vários diretores da PEAN, acho que, né, em todos os grupos aí que a gente participa, o negócio foi ventilado, já vinha sendo comentado algumas situações, eu acabei não comentando ali no começo, mas a gente teve uma denúncia, tá, que acabou não indo para o Conselho de Ética, para o Comitê de Ética aqui da PEAN, por conta de uma decisão da própria profissional ali que fez essa denúncia anônima ali para a diretoria, para uma consulta inicial e tudo mais. Isso faz 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás. Uhum. E era uma denúncia dessa profissional aí que foi presa aí nessa investigação. Então, assim, não dá para a gente julgar, né? Não é a PEAN que vai julgar isso. Não é o CREA também que vai julgar a questão. Acho que, Arlan, uma pena aí que você perdeu ali o comecinho da fala do Ian, porque ele estava falando justamente sobre isso, o Ian, conselheiro nosso. Ele estava explicando como é que funciona essa questão do comitê de ética dentro do CREA. Ele deu um exemplo, uma pessoa X pode ser julgada por um crime, né, envolvendo lá uma atuação profissional dela, mas o conselho profissional ele pode, dentro do comitê de ética, não julgar dessa forma, entendeu? E manter o registro dela. Então, são processos independentes. Falando do CREA, né, não em nome do CREA, mas, enfim, falando do CREA, eles afastaram ela temporariamente do cargo de inspetora, e até que seja avançada a investigação, e provavelmente já deve ter recebido a denúncia ali para acionar aí o comitê de ética. Então, acho que cada instância aí tem o seu nível de atuação. Mas acho que é importante levantar, acho que nós aí como entidade, como profissionais, o que a gente pode fazer nesse caso, né? Justamente discutir, talvez trazer um posicionamento acerca da exigência de ART, da questão do licenciamento, da dispensa de licenciamento aí para empreendimentos de médio impacto ambiental, por exemplo, que é o que estava sendo tramitado no Congresso Federal. Então, acho que cabe a nós justamente esse tipo de entendimento, né? Mais técnico do que avaliar se aquilo realmente, enfim, se é fazer um juízo de valor, né, sobre aquilo. Enquanto eu acharia uma pena, né? Sim, eu acharia uma pena se isso não fosse ter algum tipo de punição, claro, né? Se as investigações caminharem para o sentido de realmente confirmar o que se tem de denúncia, eu acharia uma pena e até algo perigoso se isso não chegasse numa, não sei se é o caso, mas numa cassação de registro, porque tu abre margem para impunidade.
sabe? Eu vou falar para vocês, assim, estando do lado de cá, né? Do lado do órgão público que recebe a RT. Então, assim, muitas vezes o profissional, ele acha, eu vou pegar, vou fazer um projeto qualquer lá para o órgão público, vou botar uma RT, porque ele acha que o avaliador lá, no caso, o agente público, ele não tem como julgar a qualidade. Eu fui contratado na base da licitação, né? E aí eu vou fazer isso agora em Blumenau, depois eu vou fazer isso em Brusque, vou fazer isso em Gaspar, e vou fazer isso com o menor preço possível para sempre ir ganhando licitação em cima de licitação, né? E não importa o que você bota lá na licitação, agora vamos fazer técnica e preço. O cara consegue achar uma técnica e preço e continua fazendo esse sistema horrível para a gente que está do lado de cá. Porque a gente acaba muitas vezes a ser obrigado a aceitar esses projetos, esses estudos, essas coisas de má qualidade, sabe? Então, assim, via de regra, né, a gente, do lado do agente público, gostaria, né, que tivesse realmente uma resposta nesses casos absurdos, assim, para que isso pudesse se disseminar uma cultura de que, não, né, cara, quando tu tá botando o teu nome ali numa coisa que vai para o órgão público e aquilo ali tem que ter qualidade, seja na forma de um projeto de qualidade ou então respeitar todas as leis, né? Então, assim, eu vejo muito por esse lado da impunidade, sabe, Luiz? Ainda não dá para a gente falar sobre impunidade porque, como eu falei, né, foi aberta a denúncia, a investigação, a pessoa foi presa preventivamente, mas e o processo vai rodar agora, né? Então, Sim. não dá para a gente falar em impunidade, até porque eu, por exemplo, não tenho conhecimento do funcionamento ali do comitê de ética dentro do CREA, mas eu sei que, sim, eles fazem uma análise bem rigorosa aí desse tipo de situação e, né, caso seja comprovado algum crime cometido, aí dificilmente o profissional acaba escapando aí de uma punição mais rigorosa. Ela se apresentou em algum momento como membro da PEAN, né? Pelo que eu entendi, isso daí não prospera, né? Aquilo que a gente colocou na nota ali, já teve consta nos nossos registros, né, isso há anos atrás, mas ela não tem participado ativamente, né, então não está em dia, né, com a associação. Né, isso a gente deixou claro na nota. Legal. Mais algum comentário, pessoal, dentro do assunto geral? Rafael, Anne, André? Não. Não. Enquanto paranense de entidades de classe.
Isso aí, André. Parabéns aí pela condução desse trabalho. Esse ano vai ser feito também, de novo. Não vou comentar. É, terminar a prestação desse e começar outro. Legal. E é o que a gente pode divulgar também, né? É importante fazer essa divulgação. Beleza, pessoal? Mais algum comentário, críticas, sugestões e elogios? Nada mais a acrescentar, então declaramos encerrada a nossa reunião. Agradeço a presença de todos e todas. Desejo uma excelente semana e que venha o final do ano, né?